Nisso a família toda chegou no hospital, aquela confusão toda, aí o doutor pneumo sai da UTI, porque tinham chamado ele, né, e fala: "O seu filho tem 48 horas para melhorar, senão ele vai morrer". Sim, Eu tinha que acreditar que a gente estava tendo uma sim. sintonia, e ele lá dormindo, ele estava fazendo a parte dele, eu só pedia para ele fazer a parte dele. E eu falava muito isso: "Gabriel, pode demorar o tempo que for, filho. Para mim você pode ficar 6 meses aqui dentro se você quiser, basta que você saia vivo". Sim, Não é que a gente se conforta, a gente se prepara para a morte, até é absurdo falar uma coisa sim. dessas, mas eu me policiei para não ter o futuro. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Antes da gente começar, eu quero ler a frase da nossa convidada. O milagre aconteceu na minha casa e hoje o sonho do meu filho, porque o meu sonho já foi realizado, que é ele vivo. Paola, obrigada por você É aceitar verdade, participar do Voz das Mães, uma honra para mim, contar. muito obrigada. Contar um pouquinho da história de vocês. Obrigada. E eu antes da gente começar já, eu quero te perguntar que você viveu um bom tempo, né, valorizando todas as etapas e todas as conquistas do Gabriel, porque você não sabia realmente o que que aconteceria. Quando você olha para trás hoje, qual que é teu sentimento, ver tudo que ele já conquistou? Nossa, assim, realmente depois do diagnóstico dele, eu me projetei, me programei para 2 coisas. Claro que é uma coisa que a gente pensa, mas talvez a gente não consiga agir. 2 coisas: primeiro, uma vida normal, a mais normal possível que ele pudesse ter. Ele teria que ir na casa dos amigos, dormir na casa dos amigos, viajar, fazer o tratamento, adesão ao tratamento, mas uma vida, né, não usar a doença, não Sim, usar a doença para falar: "Não estudei, não vou fazer prova porque hoje eu estou doente". Não, então não usar a doença e ao mesmo tempo eu me programei para não projetar uma expectativa de vida. Então, eu me projetava para não pensar em futuro, eu não tinha futuro, eu vivia tá. todo dia. Passei o dia de hoje, ele está bem, ou ele não está bem, ou ele internou, mas a gente passou, ele está aqui comigo, etapa vencida. Então eu não sei como eu fiz isso, mas foi assim que eu me Você projetei. encontrou uma forma É, de você acha que foi uma fuga ou algo que te deixava com mais esperança? eu acho que talvez não, eu nunca pensei na esperança. Eu pensava que pudesse ter um milagre, e essa é a frase que você falou, realmente aconteceu esse milagre, mas eu não projetava o milagre, eu projetava, a vida plena dele, como fazer ele ser feliz dentro da adversidade que a gente se encontrava, e fazer da minha casa uma harmonia, Sim, porque você tem uma doença rara, ele que está sentindo, nós somos mães, mas é ele que está sentindo e eu não sou ele. Eu sim. não sei exatamente o que está acontecendo dentro dele, mas eu tentava assim, a minha obrigação era fazer que a vida dele fosse a mais serena e feliz, então eu tentava sempre sorrir, era isso. Importante. Vamos começar lá de trás? Vamos. Você me contou que você nunca tinha planejado ser mãe, não era seu sonho, depois você Não. conheceu teu marido, Aí virou uma depois de velha eu chave. falei assim: "Ah, acho que eu quero ser mãe", mas com 30 já, né. Sim, E aí eu falei assim, ele já tinha a Mariana do primeiro casamento, uma querida, e eu falei assim: "Agora eu quero ser mãe", então encasquetei que eu queria ser mãe, mas não era meu sonho mesmo. E aí descobri depois de um tempo que eu não conseguia engravidar, e aí faz um monte de exames, aquelas etapas todas, aí descobri que eu não tinha, as trompas eram interrompidas, então só com fertilização in vitro. como que foi pra você ter esse pensamento que não quero ser mãe, de repente eu quero, mas não consigo, como que você conseguiu Falei: "Mas eu vou lidar? conseguir? Agora que eu quero, eu vou ter que conseguir". Porque aí eu fiquei pensando assim: "Será que agora aconteceu alguma coisa, porque eu sempre falei que não queria?". Eu ficava pensando nisso, eu Sim, falei: "Ai meu Deus, será que eu desejei é um tanto não", castigo. tipo, desejei tanto não ter que agora não vai ter mesmo? Eu falava: "Não, a gente vai ter que dar um jeito nisso". Eu falei: Sim, "Não, agora eu quero, eu vou ter que dar um jeito, a medicina evoluiu sim, e eu vou, né, fazer o que é possível, né". Porque eu tinha medo também de abandonar essa vontade e depois me arrepender. tá, E aí não tem mais volta, né. sim. E eu acho que todas as coisas que não tem mais volta são complicadas de lidar. Então eu falei: "Não, eu vou conseguir".
Aí, bom, enfim, tem que fazer fertilização, aquela coisa toda. Aí fui fazer pelo SUS, que é maravilhoso, porque tem essa possibilidade, né? Mas aí não deu certo, não fiz os óvulos direito, enfim, não deu certo. Aí minha família toda falou assim: pô, você é a caçula da família, todo mundo já tem filho. Eu falei: ah, então eu não tenho, não consigo. Aí todo mundo se juntou numa vaquinha, né, Que familiar. legal. Muito legal. Então o Gabriel é filho de todos. Aí Legal. todos se juntaram e falaram: não, a gente vai te dar de presente uma fertilização, numa clínica, tal, não sei o que. Eu falei: gente, eu não acredito. Muito legal, né? Sim. E aí, eu lembro que na época você faz um pacote de 3 tentativas, Você já né? conhecia sobre a fertilização ou Não não? conhecia muito não, mas aí eu fui lá me interessar um pouquinho do que se tratava. Eu falei: ah, eu também não, assim, eu não sou de ficar tão a fundo pesquisando. Eu sabia que podia dar certo. Aí eu fiz aí a primeira tentativa do SUS deu errado, na segunda, que seria a primeira da clínica, deu errado. Não fiz tantos ovos. Eu falei: gente, sou capenga mesmo, viu? Meu pai amado. Mas enfim, mas é um processo muito, muito difícil, muito difícil. Cada injeção que eu me dava, essa angústia, O a emocional também ansiedade, abala, nossa, né? é muito difícil. Olha, quem faz fertilização, inseminação, é muito complicado, porque é muita ansiedade. Aí você fala: não, você tem que relaxar, você tem. Como você faz para relaxar? Não dá. É um A gente processo. fala sobre a vida da tentante, é muito É, é dolorida, um né? processo muito, muito dolorido, muito, né? E assim, e aí você dá aquela injeção em você mesma, aí é uma ponta de esperança, e quando dá errado, você fala: não, que eu posso dizer assim, não desistam, Sim. continuem, continuem. E claro que se depois chegar um ponto que você não conseguir, você tentou, tem que tentar ser feliz, Tem mas outras enfim. formas É, também, né? exatamente, tem outras formas de ser mãe, você pode adotar, você pode ter, enfim. Aí eu fiz a segunda e a segunda, né, eu te contei, né, que eu falava assim: ah, olha, vai dar no dia do meu aniversário. Eu falei: ó, doutor Vicente, não me liga, porque o meu aniversário eu gosto de comemorar. Se você me ligar de novo dizendo que não deu certo, não, me liga no dia 31 de janeiro e não dia 30, tá bom? Tá bom. Aí ele me ligou 3 da tarde. Ah, No dia parabéns. do seu Dia do aniversário? meu aniversário, parabéns 2 vezes. Você está grávida e feliz aniversário. Eu falei: "Ai, gente, eu não acredito". Então foi no dia do meu aniversário, 30 de janeiro de 2002, que eu soube que eu estava grávida. Eu tinha implantado 4 Como foi a embriões. emoção? Ai, eu andava assim, eu travava, eu falava assim: "Eu não vou andar, não vou respirar, não vou carregar peso, não vou passar um pano, eu não vou fazer nada". A minha sensação era que podia, né, porque eu já tinha não tinha dado certo algumas vezes, né, eu falava: "Não, não, 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 Mas não". tinha chegado no ponto que Não, antes não de tinha chegado no grávida, não? ponto, não tinha chegado no Aí ponto. você achava que a Aí eu qualquer falava assim: "A momento qualquer podia momento eu acontecer alguma vou, né". coisa. E aí eu tinha implantado 4 embriões, aí eu comecei a torcer para ser gêmeos. Eu falei: "Ai, vamos fazer 2, já ser 2", enfim, né. Mas enfim, não. Aí o tempo foi passando, a gravidez foi tranquila, foi A tudo gestação em si, então, foi super vocês não normal. tinham nenhum diagnóstico na gestação? Nada, eu feliz da vida, cada enjoo feliz, cada vez que eu passava mal eu era feliz, a barriga crescendo, olha, eu desfilava com aquela barriga, eu por mim engravidava todo ano. É uma delícia, né? Eu falo, a Nossa, sensação de que estar grávida é delícia, muito que gostosa. delícia, É. que delícia, ainda mais, né, tentando tantas vezes, então para mim foi aí o Gabriel resolveu nascer um pouco Mas antes, o que que aconteceu para ele querer nascer com não 34 tenho semanas? ideia. Tem algum porquê? Não tenho ideia, Tá. não tenho ideia. Não tinha nada a ver com a doença, eu Você não sei conseguiu porque tomar a injeção do pulmão? Deu tempo ou não? não, Não, nem sei se tá, na minha época tinha isso, tinha isso? Acho que não não tem isso sei. não. É, pode ser que Sou não. antiga, filha, não tem esse negócio do pulmão não. Não tinha injeção nenhuma, eu só tomava injeção para engravidar. Só isso é a coisa que eu fazia, e depois teve não sei, as enzimas lá, o fólico, sei lá como é que chama aqueles Aham, negócios ácido lá. fólico. Isso, e acabou. Lá naquela época acabou, Era isso. não tem injeção Não nenhuma. tinha. E aí Não. ele nasceu com 34 Aí semanas. nasceu com 34 e todo o ultrassom dizia que ele era Pequenininho. enorme, que ele era um filho grande. Um monte de ultrassom que eu fazia, meu filho era enorme. Nasceu que parecia um ratinho. Uma coisinha, pelancudinho, com as peles tudo caída. Gente, ele era muito magro, muito magro. Mas como ele tinha o rosto redondo e lindo, então eu punha bastante cobertor e bastante roupa, ninguém percebia, mas ele era bem magrinho, nasceu bem magrinho. Aí ele nasceu, ok, e eu feliz da vida. Mas você imaginava que ele ia ter que ir pra UTI Não, porque pelas semanas eles ou não não teria? consideraram prematuro. Ah, Não sei nem como também, porque depois que eu fui entender, 34 não estava prematuro. naquela época acho que não era então Também ainda. acho que não, não sei.
Porque ele nasceu e estava no berçário normal lá da Tá. maternidade. Tava Ninguém bem. falou, seu filho é prematuro. Não, estava bem. Ele respirava bem também? Sim, tudo, Tá. tudo. Aí eu sei que no dia seguinte, vi fazendo massaginha, nada do Gabriel entrar no quarto, né? Cadê meu filho, aquela coisa. Aí faz massaginha, eu falei, o que aconteceu? Ele não soltou o mecônio. Mecônio, o que é isso? Aquele cocôzinho preto. Eu falei, bom, de família, né? A avó, a mãe. Agora a criança já tá com o intestino preso, né? Na minha santa ingenuidade. Você imaginava que era o intestino Claro, preso já dele, que ele não tinha começou feito cocô. DNA de vó, de mãe, de filho, e tá tudo certo. Eu falei, coitado, vai viver à base de laxante. Aí nada, que faz a massaginha, e ela fala, olha, distendeu muito a barriga, ele tá muito nananã, e ele vai pra UTI. Por causa de um cocô. O mecônio tem que soltar. E me explicaram, vai pra UTI. Aí, claro, que quando você tá na UTI, você tem que sair do quarto. Então, eu toda com cesárea, sai do quarto, vai pra UTI. E ele não era prematuro, então eu não podia ficar com ele o dia inteiro, porque ele não era prematuro. Então, tinha horário de visita, então eu ficava naquele aquário daquele Hospital São Luís, sentada na sala de ordenha, das 7 da manhã às 10 da noite, tirando leite e tentando subornar alguém para ficar um pouquinho mais tempo lá dentro, porque eu ficava olhando ele por uma janela. Sim. E com toda, né? Aí o cirurgião passou, cirurgião, vamos ver se vai ter que operar, porque o ilho meconial fica na junção do intestino grosso com o delgado, tem que soltar o mecônio, bom, enfim. Não seria bom uma cirurgia, porque depois fica com aderência, vamos ver se ele solta o mecônio naturalmente. Esse é o primeiro sintoma da fibrose cística, que eu não sabia. E aí demorou 11 dias para isso. Vocês tinham feito o teste do pezinho ou não? Porque o teste do pezinho você faz com leite materno e ele não pôde ser amamentado, ele foi direto para a sonda, porque ele estava distendido. Então, todo esse período que eu fiquei na UTI, que ele ficou na UTI, ele não fez teste do E o pezinho. teste do pezinho daria, vocês já saberiam da fibrose cística, ou não? Sim, porque era uma das doenças triada Exato. nas 6 doenças. Por isso que é importante a ampliação da triagem Exato. neonatal. Mas a fibrose cística está entre as 6 doenças que no Brasil é feito em qualquer hospital privado ou público. Tá. Mas assim, como na minha família ninguém morreu de pulmão, então para mim doença pulmonar não existe, não estava fora de cogitação. Mas a gente nem pensou em doença também, ele Sim. praticamente ele nasceu com esse cocôzinho que não saiu, acabou, simples assim. Aí quando ele foi ter alta, ele tomou, aí ele amamentou, não distendeu, aí fizeram o teste do pezinho. Então eu recebi em casa, né? Abri, não entendi nada, claro, né? Um monte de coisinha lá. E Você já levei. sabia da importância do teste do pezinho naquela época? Eu sabia, Você tinha uma noção? eu sabia que eu tinha noção que era importante para saber se tinha essas 6 doenças e pronto. Então, assim, isso realmente eu fazia questão que ele tivesse feito por conta da importância. Aí levei para o pediatra. O pediatra falou, olha, tem uma alteração aqui no CFTR de fibrose cística. Eu falei, mas o que é isso? Aí ele tentava me explicar, ele explicava e eu não entendi. Eu ceguei. Falei, alguma coisa no pulmão. Mas tá tudo bem. Aí a PAI me chamou para repetir. E esse é um alerta que eu faço. E a gente sabe que muitas mães que recebem a segunda convocação para fazer o teste do pezinho, né, porque é o indício da doença, as mães não voltam. Não voltam. Por algum motivo? O Instituto Jô Clemente faz um trabalho ativo para chamar essas mães para repetir o teste. Não voltam, talvez não entendam da importância, talvez não tenha nada, não quer saber, enfim, não voltam. Não sei o motivo, mas não voltam. E isso é um alerta que eu faço. Se te chamarem, voltem. Sim. Voltem. Até para ter um diagnóstico precoce, né? Exatamente. E aí eu fiz a segunda vez e deu positivo de novo para essa tal de doença que eu não entendia qual era. Tá. Né? Mas que aparentava já que era fibrose cística ou não? Aparecia Já lá, o aparecia defeito, que era lá estava fibrose lá, cística, né, tá. cromossomo 7, não sei o quê, CFTR, mas eu não entendia nada que ele falava, não sei o quê, do pulmão, do muco, catarro, muco, eu não entendia nada, eu ceguei. Aí eu falava assim para minha família, parece que pode ser que tenha um problema no pulmão. Mas ninguém... Você não entendia a importância e Eu ceguei. a gravidade da doença, não entendia, né? Não entendia. Depois eu acho que eu entendi no futuro de falar assim, que o meu corpo não estava querendo na minha mente aceitar, né? Sim. E aí ele foi crescendo e aí falaram assim, olha, tem que fazer um teste
padrão ouro, né, para saber se tem essa doença ou não, que é o cloreto de sódio no suor. Tem que suar a criança. Tá. Hoje existe um aparelhinho. Naquela época a gente enfaixava, punha um monte de roupa e vai enfaixando e vai pondo roupa e fazer suar de verdade a criança, vai vendo, né? Hoje pelo menos evoluiu, tem um dispositivo e tal. Então encapota o Gabriel, só que eu fiz num laboratório pouco conhecido e aí veio negativo. O pediatra falou assim: ele não tem a doença, vida que segue, beleza, beleza. Só que ele já estava com o segundo sintoma. Toda vez que ele amamentava, o pâncreas não funciona na fibrose cística. Eles perdem as gorduras, as proteínas, tudo. E vou falar uma coisa para você: por mais que a gente ame nosso filho, mais o cheiro. Não É um tinha cheiro forte? Muito, muito. E é um óleo de dendê que escorre. É o quê? O suor? Não, As fezes. as fezes. Perde tudo. Você não tem fralda que segure, roupa que segure. Um cheiro. Eu falava, gente, tudo bem que ser mãe é maravilhoso. O cocôzinho da criança é maravilhoso. Trocar a fralda é maravilhoso. Mas isso aqui não tá normal. Não é possível. Vamos ser verdadeiras, né? Não Isso não adianta. é possível. Por mais que eu ame meu filho, isso Sim. não é possível. Mas é um cheiro que você não entrava dentro de casa. É uma coisa. E um óleo que escorria. Eu falava, gente, isso não é normal, o meu leite fazer isso. Sim. Mas na minha santa ignorância, eu também não fui nem pesquisar direito o que era essa doença. Eu acho que é uma forma de negar, né? Sim, pode Talvez. ser. Todo mundo corre pro Google, eu dessa Claro. vez não fui pro Google. Fiquei quieta. Mas já era o segundo sintoma. Até porque para você, eu acho que o diagnóstico ele não veio, você não teve o luto do diagnóstico que a gente fala Não. tanto, né, naquele momento, Não. porque você não entendeu realmente a gravidade que tinha a doença, né? E falou que eu não tinha doença Sim. nenhuma, então o Gabriel faz um cocô atípico. Uhum. Paciência, é o que temos, né? Vamos amá-lo da mesma forma, Sim. né? E aí nada, e aí continuou ganhando peso, ok, então tá tudo normal. Aí levei para o berçário, voltei a trabalhar. E com 5, 6 meses ele começou de novo ter, né? Quando vai para o berçário, fica doente, aquela coisa toda. Bom, com 9, 10 meses ele pegou a tal da bronquiolite, que toda criança pega, Era meu pânico. que é o pânico de toda mãe, né? A tal da bronquiolite, essa eu sabia bem o que era. Só que com a doença pulmonar, esse problema pulmonar Aí dele, você não sabia. eu não sabia, ele não melhorou. Ele não melhorou com reza, não melhorou com gotinhas, internado? não melhorou com simpatia, não melhorou com corticóide, não melhorou com antibiótico, ele não melhorou com nada. E ele tossia noite e dia, uma tosse crônica, que é o terceiro sintoma da fibrose cística, a tosse crônica. Produção de muco espesso, não consegue expelir, não consegue respirar, um caos. Dormia sentado. E nisso vocês Internou. passavam só com o pediatra? Pediatra. Tá. Só que quando chegou um tempo que, como ele não melhorava de jeito nenhum, aí a gente falou assim, gente, tem que ir para um pneumo. Eu falei, doutor pediatra, tudo bem se a gente vai para um doutor pneumo? Porque assim, não tá melhor. Não, eu acho melhor ir para um doutor pneumo mesmo. Fui no doutor pneumo, né? E aí o doutor pneumo, contei a história toda. Ilho meconial, fezes, né? Óleo de dendê, tosse crônica, todos os sintomas da fibrose cística. E ele disse, se seu filho tiver essa doença, eu rasgo o meu diploma. Ele tem uma bronquiolite, nós vamos trocar o antibiótico, fazer isso, fazer isso. E você já fazer tinha isso. falado que lá atrás, no teste do pezinho, e mesmo raio-x, assim... tudo, contei tudo, porque eu sou tagarela, olha, Sim. conto tudo. Tem 2 testes do pezinho de fibrose cística, teste do suor negativo, eu vou contando. O cocô dele é muito fedido mesmo, solta um óleo, não sei que esquisito. Ele amamenta de 2 em 2 horas, ávido por comida. Era ele, o corpo dele, tentando sobreviver. Ele tentava amamentar mais do que o normal. Claro, ele estava perdendo tudo pelas Sim. fezes, o pâncreas não funciona. Tem que tomar enzimas pancreáticas, né? Para fazer reter toda a gordura, proteína e carboidrato, tudo, né? E aí eu falei, tá bom, só que ele foi para UTI. Mas esse médico, ele conhecia sobre fibrose cística? Depois eu vim a descobrir no primeiro congresso de fibrose cística que eu fui, que ele estava sentado na banca de fibrose cística. Então Tava já lá era sentado. especialista na doença Ele era especialista. e ele não quis fazer... E não sei o que aconteceu, que ele não aceitou todos esses sintomas, ele não diagnosticou. Não sei. Não sei te explicar até hoje. Não sei te explicar. Porque ele é um médico de fibrose cística. Sim. Mas com todos os sintomas, ele falava que não. E aí, mas vocês não estavam internados? Aí a gente internou. Tá. O Gabriel ainda Internou. estava com bronquiolite, Isso, não bronquiolite, não passava. E no final das contas nem era bronquiolite, já era doença exacerbada dentro dele, ele todo purulento, enfim. Aí a gente internou.
ficou um bom tempo na UTI, depois ele foi melhorando, claro, com um antibiótico, foi para o quarto, e nisso vieram os 2 médicos, o pediatra e o doutor Pneumo, dizendo: "Olha, então pode ir amanhã, você já pode ir hoje para casa, já está tudo bem com o Gabriel". Mas ele já tinha melhorado? Ele tinha melhorado, ele tinha melhorado. "Pode ir para casa com o Gabriel", e a gente falou assim: "Putz, não dá pra gente ficar mais um dia, porque a gente não se organizou, não tem comida, não tem verdura, não tem nada". Eu entrei meio que em pânico, eu não sei por quê, entrei meio em pânico de levar o Gabriel para casa, fiquei muito insegura. Não sei, fiquei insegura. Aí eu não sei, eu expliquei, né, porque na noite seguinte, o Gabriel parou de respirar. E por sorte a gente estava no hospital, senão hoje o Gabriel não estava aqui. Ele simplesmente parou de respirar. Desse jeito. E era pra vocês estarem em Era para casa. estar em casa. Você me falou que você teve uma conversa com a sua mãe, né, sobre Ela isso. falou, Ela ela falou chegou pra para mim e fez assim: "Não, não, não, não tem comida, não tem nada, não sei o que que deu nela", eu queria matar quando ela falou isso, né. Meu marido então queria jogar minha mãe pela A gente janela. querendo mais é ir pra casa. 7 dias, 8, 10 dias de hospital, como assim mais um dia aqui, porque não tem a papinha? Na cabeça do meu marido já não rolava a história da batatinha, da papinha, não rolava, né. Ele falou assim: "Se eu puder matar sua mãe, é agora". E eu falei assim: "Ela tem razão, mas aí uma papinha também não é de bom grado, eu também não Sim. ia". Eu achei que estava cômoda a situação para mim, Sim. né. Falei: "Bom, chegando em casa eu Você vou já ter teve todas essa as conversa verduras, né". depois com a sua mãe? Tive, E tive. aí, mãe, você me fez ficar um dia a mais, eu queria te Tive, matar, mas tive. Ela falou assim: "Não sei te dizer, mas eu não senti que era o momento de você ir embora". que bom que ela ouviu a intuição dela, Foi, e eu né. ouvi, né, É, e você porque a também gente não jogou aceitou, ela pela né. janela, né. E aí ele foi pra tomo, voltou entubado, de repente eu vejo ele dentro daqueles carrinhos, né, não sei o quê, todo entubado. E aí? E eu falei: "Mas não deixaram a gente entrar na UTI, trancaram a porta da UTI, entraram com ele lá dentro". Acho que aí depois eu fiquei sabendo que eles não deixam mesmo, porque eles têm que deixar a criança toda organizada, para os pais não verem essa cena do Sim. tubo, os médicos correndo, porque realmente ele estava correndo risco de vida. Nisso a família toda chegou no hospital, aquela confusão toda, aí o doutor Pneumo sai da UTI, porque tinham chamado ele, né, e falam: "O seu filho tem 48 horas para melhorar, senão ele vai morrer". Eu falei: "Mas ele não vai morrer". Você lembra do teu sentimento na Eu hora falei de na hora para receber? ele, a família inteira em volta, eu falei assim: "Meu filho não vai morrer. Eu não cheguei aqui com ele para ele morrer. Portanto, o Gabriel não vai morrer". Levantei e deixei todo mundo falando sozinho. Aí desci para ficar sozinha. Nisso eu encontrei uma senhora, né, que me abraçou, me abraçou, me acolheu e falou: "Olha, eu vou visitar seu filho amanhã na UTI". Eu falei: "Não, eu te agradeço, mas imagina, você está com a filha internada". "Não, não, eu vou". Era a dona do hospital. Estava com a filha internada lá. Era a Olha, dona do hospital. Imagina que no dia seguinte foi lá, foi mais empática que o médico. foi. A UTI um brinco, porque descobriram que a dona do hospital ia visitar o Gabriel. Então você imagina como estava a baia do Gabriel, né. Sim, Então, olha, pensa que fofa, é, muito querida. Ela estava com a filha lá, toda infartada, doente. Eu achei tão bonitinho, né. Nunca vou sim. esquecer, vou visitar seu filho. Enfim, e aí o tempo foi passando e a chefe da UTI do hospital desconfiou da fibrose cística, que eu não Porque sabia. até então vocês não tinham um diagnóstico Não, mas eu disso. contava para todo mundo, né. Sim. "Ah, então, tem o teste do pezinho, tem", eu sempre ficava assim, "Piribi, biriri", contava pra todo mundo essa história. Mas nunca entrava a palavra fibrose cística, eu só contava a história dele. Tá. Essa é a história do Gabriel, né. Tem o teste do pezinho, tem o suor, tem o cocô que fede, essa é a história dele, é Sim. o que eu podia contar dele. Mal sabia eu que eu estava contando todos os sintomas da doença, né. E aí quando você contou pra ela, ela começou a Ela encaixar. ela começou a encaixar e ela pediu para fazer o exame nele, né, eu não sabia, e aí ela fez o exame nele, e aí como eu falei para você, eu estava na troca de plantão e falaram assim: "Ah, então esse é o Gabriel", aquela troca de plantão, né, para quem foi, né, quem tá na UTI sabe como é que é. "Ah, então esse é o Gabriel, tem 10 meses, nã-nã-nã, 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 e ele tem fibrose cística". "Hã? Oi? Hã?" Essa informa aí Você ficou sabendo desse jeito, sim, porque ela com conversa coitada. de A corredor. enfermeira Sim, trocando plantão, ela coitada, ela não só sabia que eu não passou. estava sabendo, mas já estava no prontuário dele fibrose cística.
Então, quando ela pegou o prontuário dele e viu um exame positivo para fibrose cística, ela trocou o plantão e falou assim: então, esse é o Gabriel, que está assim, nananana, aspiração, porque faziam aspiração Que a dentro do médica tubo não dele. tinha dado tempo dela Não te deu contar tempo. ainda. E eles, quando ele ficou internado, a única coisa que ia salvá-lo era fazer fisioterapia respiratória e aspirar todo o muco dele. Saía rolhas pretas. Ele entupia os tubos da fisio, que tinham que jogar fora e pegar outros. De Meu tão Deus. espesso que é o muco na fibrose cística, vinha coisa preta, não era nem marrom, Deus. era preto, preto, preto. Eu fico imaginando o pulmão daquele menino com 10 meses como estava. Os 2 pulmões colaram. Os 2 colaram, não tinha mais ar para onde passar. Foi muito grave. E aí? E como foi receber o diagnóstico da fibrose cística? Naquela época, ele só foi um detalhe. Tá. O meu foco era limpar aquele pulmão. O meu foco era ver aspirar e a cor mudar. Sim. A cor tinha que mudar, de preto para marrom escuro, para marrom claro, para branco. Se é fibrose cística, se não é, eu não tinha condições de absorver mais nada. Eu só precisava que aquele pulmão fosse limpo. Meu filho tinha que viver, só. A fibrose cística eu vou entender depois, a gente vê o que é isso depois. Sim. Naquele momento, o Gabriel precisa respirar. Então foi isso. Mas foram 40 e poucos dias. De entubado, ele ficou 20. Desacordado? Desacordado. Tentavam acordar, não dava certo, punha para dormir de novo. E ele tinha quanto tempo essa época? De 10 para 11 meses. Meu Deus, muito pequenininho, Muito né? pequeno. Como você ficou? Emocionalmente, mentalmente, como mulher? Eu ficava como se eu não pisasse no chão, porque eu fiquei direto na UTI com ele. Eu praticamente só saía para tomar banho e voltar, porque lá não tem banho. Só. Foram 40 dias de hospital, me afastei do trabalho. E ninguém podia ficar lá dentro trocando comigo, não existe a troca. Uma vez meu marido, uma vez eu. Não, não existe essa troca. Você pode ficar de dia com ele um pouco e eu fico aqui fora com a família tomando um café, mas o resto sou eu e à noite sou eu, numa cadeira. Eu que fico, ninguém vai ficar. Não tem um conforto a UTI para as mães, né? É. Tinha uma poltroninha lá, que depois eu sou tagarela, faço amizade, aí puxei a poltrona de um, peguei do outro lá, um travesseiro de um que escondeu não sei aonde, aí eu fui me acomodando, porque era um buraquinho de lugar, mas pouco me importa. Pouco me importa. Esse tubo tem que sair claro. Era o Essa era a foco, era a finalidade. meta. Essa era a meta. E como foi para sair claro? Foi difícil, porque chegou uma hora que ele piorou, o rim dele foi parando, porque eu não pensava em outros órgãos, né? Para mim era só pulmão, mas tinha outros órgãos que estavam sendo afetados, o rim dele começou a parar. Sim. E aí ele estava no segundo risco de vida de novo. Mas eu não sei como. Eu estava lá. Chorei muito pouco. Muito pouco. Mas porque você foi guardando? Porque eu achava que não era justo eu ficar chorando desesperada com ele lá dormindo e para mim ele me entendia, ele estava acordado falando comigo e eu falando com ele. Conversava com ele Porque o eu tempo conversava todo? com ele normalmente, como se ele tivesse com os olhinhos acordados e como se ele tivesse 3 anos de idade me respondendo. Eu trabalhava na Editora Globo, que tinha o Maurício de Souza. E naquela época eles me deram, sabe aqueles negocinhos que você põe na caneta, de dedinho? Toda a coleção do Maurício de Souza. Eu ganhei. Cada vez que ele melhorava, ele ganhava a Mônica, o Cebolinha, o Chico Bento, vai pondo. Quando ele piorava, eu tirava. Aí Tá as de enfermeiras, castigo. aí as enfermeiras falavam, não, pelo amor de Deus. Aí ficou assim, a famosa, a história do Gabriel. E toda vez que tinha um bichinho a mais, a enfermeira que vinha no plantão falava, Gabriel tá melhorando, tem um bichinho a mais. Então, assim, foi assim, o momento que eu descobri e que eu me encontrei de fazer de tudo aquilo como se fosse um passeio, alguma coisa, eu não sei, Sim. alguma coisa confortável. Maurício de Souza sempre sendo incluso em todos os Exatamente. momentos, né, E quando ele piorava, eu incluindo. tirava. Aí me falavam muito, brigavam comigo que eu era muito mal. Eu falei: "Não, não, 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 eu combinei com ele". Regras desde o Eu começo. tinha combinado com o Gabriel, os soldadinhos brancos vão entrar e tirar os soldadinhos que estão fazendo ficar escurinho, né, o marrom. Esse marrom tem que sair.
Então você combina comigo, eu combino com você. Eu falei para ele, eu faço aqui de fora o que eu posso e você faz aí de dentro de onde você tá. Eu lembro que eu falava muito isso para ele. Aí eu acredito nesse poder da comunicação dos pais com o Eu filho. fiz isso. Eu acredito muito. Era isso que me confortava. Sim. Eu tinha que acreditar que a gente estava tendo uma sintonia. E ele lá dormindo, ele estava fazendo a parte dele. Eu só pedia para ele fazer a parte dele. E eu falava muito isso, Gabriel. Pode demorar o tempo que for, filho. Para mim, você pode ficar 6 meses aqui dentro, se você quiser. Basta que você saia vivo. Sim. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Eu tenho todo o tempo do mundo para você. Mas basta que você saia vivo. Como que era a tua fé nessa época? Não tinha. Não? Não. Você se revoltou com Deus? Não. 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 Nem me revoltei, nem. Claro que eu pedi a Deus, eu sou católica e tal, mas eu depois disso, eu encontrei no espiritismo, né, um conforto para mim. Sim. Eu encontrei no espiritismo. De outras vidas, porque ele me escolheu, porque eu escolhi o meu filho. Então, assim, é no espiritismo que Você eu me encontrei o meu conforto, Uhum. né, e a minha explicação. Sim. Porque claro que depois a gente se pergunta por quê, né. Sim, Mas eu não me perguntava por quê comigo, eu perguntava por quê com ele. sim. Tão pequeno, né, passar por Você tudo fala: "Por que isso. você?", né, "Por que filho?". Mas eu também ficava pensando assim: "Mas por que ele?". E mas então eu não posso desejar que seja com o filho de outro, Sim. porque também não é humano. Então eu me policiava muito nisso também. Então os porquês não vinham mais na minha cabeça. Por que comigo? Ah, então quer dizer que se for pra Nath tudo bem? Não, né. E por que o Gabriel? Então para o Joaquim pode? Também não. Então eu não tinha mais pergunta de porquê. Ô Paola, a gente estava conversando que você encarava o tema morte a todo momento, né, que você não sabia o que que ia acontecer. Não. Como que era isso para você? Vinham muitos pensamentos, como que você lidava com isso? Então, quando depois ele foi para o centro de tratamento de fibrose cística com a doutora Neiva, na Santa Casa, que nossa, essa sim, Deus no céu, Neiva na terra. Essa a gente pode falar o Essa a nome. gente pode falar. Hoje é o doutor Rodrigo Atanásio, que é do adulto, Deus e doutor Rodrigo. Eh, Claro que ela sempre foi muito honesta comigo e eu sempre fui muito honesta. Eu não projetava, como eu te falei, eu não projeto nenhum futuro para o Gabriel. As conquistas serão diárias, né. E o que ele conquistar será a nossa conquista e eu vou ajudá-lo, mas ele tem que sorrir, ele precisa ter serenidade. É uma doença muito difícil, ela provoca muita tosse, ela é desgastante, ela é evolutiva, vai para um transplante, não é um prognóstico nada bom, Sim. né, ela judia bastante, né, como todas as doenças, claro. Mas eu pensava assim, eu não projetava nada, eu pensava que meu futuro o Gabriel não ia se formar na faculdade. Isso eu tinha claro para mim, sempre. Faculdade ele não termina. Não contei isso para ninguém, Obrigada. tô contando para você. Mas a faculdade ele não termina. Mas Você também pensava muito nisso? muito. Não sei por que a tal da faculdade. Faculdade Que é um ele não marco, termina. né, Acho que tipo sim, né, de ser adulto. pra ir pra vida É, adulta. Então como é. a Você fibrose cística achava que não não ia te deixava ir mais. muito para adulto, então a faculdade ele não termina. Tá bom, mas quando ele se formou lá no pré-primário, sei lá como é que chama aquilo, nossa, vitória, né. Uma formatura já foi. Aí quando no meu época é ginásio, Funde É, 2, Funde 1, colegial, Funde é. 1, É, Funde hoje 1, é Fundamental 1. fundamental. Nossa, quando ele se formou no Fundamental 1, então, uau, lágrimas, gritos, né, uma etapa que ele venceu, mas na Sim. faculdade ele não termina. Aí ele foi piorando, claro que foi em 20 anos, 19 anos, foram quase 16 internações. 16 internações? Isso, entre pulmão e suboclusão intestinal, que ele teve bastante, operou de polipose, enfim, foram muitas internações, né. Mas a faculdade ele não termina. Era isso que eu tinha que pôr na minha cabeça. Não é que a gente se conforta, a gente se prepara para a morte, até é absurdo falar uma coisa Sim. dessas, mas eu me policiei para não ter o futuro. O futuro não tem esse futuro. Na sua cabeça ele ia sobreviver antes até os 18 anos. Isso, isso. E se tivesse vivo, muito debilitado. Você tinha algum número que você falava: "Ah, eu acho que ele sobrevive até tantos anos"? 22, 22. 22. E quando ele fez 22? Ele vai fazer 23.
Setembro ele faz 23. Mas E como foi o aniversário de 22 anos? Foi emocionante para você? Você não sabe. Você não sabe. Quando ele se formou na faculdade, então, gente, É, ele não se formaria. que a gente vai entrar nessa história, por que ele chegou nessa idade, né? Como é que ele tá. Sim. Mas Vamos lá, a gente vamos voltar. volta um Vamos voltar pouquinho. um pouquinho. Vocês tiveram o diagnóstico, não tinha medicamento na época, como que foi? Não, a gente tinha os medicamentos que a gente tinha no SUS, que até, assim, depois eu vim entender, trabalhando com isso, que praticamente nas doenças raras você não tem tratamento, Sim. né? Os poucos tratamentos que tem já são maravilhoso ter. E incorporados no SUS, então, imagina, Aí é glória. é loteria, né? Loteria, né? E para fibrose cística, uma comunidade bem organizada, tinha os medicamentos, mas são medicamentos para resolver os sintomas, né? Não é cura, não é nada, ela vai continuar evoluindo. Tá. Então, a minha preocupação era adesão ao tratamento, muita fisioterapia respiratória, as enzimas pancreáticas que ele tinha que tomar eram mais de 20, 22 por dia, a cada refeição. Isso ele começou com quantos anos? Logo que ele saiu Logo que ele saiu já. Antes, como as cápsulas não tem para beber, você tinha que abrir as cápsulas, pôr na boca dele, e, né, então assim. Mas aí ele tinha que ir para a escola, foi proibido de ir para a escola até os 3 anos de idade, por Tá. conta do pulmão, eu respeitei isso, Uhum. claro. Depois foi para a escola, achar uma escola que acolhesse, E porque como foi para você tomar a decisão de colocar ele na escola? uma vitória. Meu Porque filho, porque tem porque ele mães vai ter relacionamento com os outros. Mas você tinha Normalmente as medo? mães têm medo, né? É. Tem medo porque vai ficar doente, porque vai pôr a terra na boca. Eu sonhava com terra na boca. É porque o medo vai pegar outra gripe por causa do Eu falei, colega do lado. exatamente, mas eu falava, mas ele tem que criar anticorpos, eu não Tem que ter posso vida. pôr ele beber de carpete, ele tem que viver, ele tem que ir para a escola, ele tem que se sujar, tem que comer terra. Assim, para mim era assim, tem que viver normal, dentro do tratamento dele, mas a mais perfeita normalidade que puder. Porque eu acho que a gente cria uma coisa de querer colocar eles numa bolha, né? Sim. As mães têm muito isso, de Tem. querer. Eu vejo agora quando. O Vini vai dormir a primeira noite fora de casa. E aí um monte de mãe falando: como assim? Você vai deixar ele? Eu falo, gente, deixa ele viver, ele precisa de Não, rua. e o Gabriel tinha que ir com o inalador, um remédio de geladeira, as enzimas, a cada refeição, saber o que ele comia para saber se são 2 ou 3 ou 4 enzimas, dependente do grau de gordura. Então as mães. É um filho complicado. Não aí você não tá lá para medir, quem tem que medir são as mães das crianças. E não são as mães que vão querer um filho desse para dormir dentro de casa. Que mãe de amiguinho vai querer o Gabriel com 2, 3, 4 anos para dormir fora de casa? 4 anos, 5 anos? Sim. 2 não, né? Ninguém queria, mas achei umas mães que quiseram. E eu falei, tá aqui. E ele ia. Você deixava ele tranquilamente? Deixava. Voltava para casa tranquila, bem? Eu não é 100% bem, ficava um pouco assim, dizendo assim, será que souberam dar enzimas? Eu falei, não, ela é mãe, ela vai saber. Se ela aceitou, ela vai fazer direito. Sim. Mas assim, quando teve as viagens, que era de escola, né? Aí eu tinha certeza que ele ia internar quando voltasse da viagem. Aí eu combinava com ele, eu falei, Gabriel, tá aqui, você levava aquela mochila de remédio, aquele monte de remédio, eu conversava com os médicos da viagem, né? Porque tem aquela coisa de mãe, né? Conversava com eles, explicava da enzima, da inalação, da geladeira, mas eu sabia que ele voltava e internava. Era um combinado que eu já sabia. Eu falei, Gabriel, tenta ficar o melhor possível para não estragar tanto. Mas ele voltava e internava. E para você isso estava tranquilo já? Não gostava, porque eu sabia que era sempre sequelas pulmonares, mas Sim. eu falava assim, mas ele não vai se formar. Então, mas ele foi na viagem com os amigos. Como que eu vou tirar isso dele? Sim. Como é que eu posso tirar isso? Não posso. Faz sentido total. E aí como foi chegar até o medicamento? Então, aí veio o primeiro medicamento, o tal do modulador, que fazia estancar a progressão da doença. Só que dentro da fibrose cística tem mais de 2.000 mutações, né? A fibrose cística é o defeito genético que o pai manda e que a mãe manda, tá? Ele tem uma mutação e eu tenho outra. São 2 mutações diferentes. Mas tem gente que manda as mesmas, mas enfim, são mutações. Tem mais de 2.000. Esse primeiro medicamento não era para as mutações dele. Aí eu falei, não vai se formar mesmo. Porque
qual a chance, numa doença rara, ter mais medicamentos. Aí fizeram o segundo medicamento. Isso aí estava com quantos anos? Ele estava com 16, 15, Ah, ele já estava 17 já, adolescente. 17, Tá. uma coisa assim. Fizeram o segundo medicamento. Também não era para ele. Ele precisava de oxigênio, não? Ele não, mas ele já estava perdendo a capacidade pulmonar, ele já não jogava mais futebol como atacante, ele já estava sendo zagueiro, ele já passava a noite tossindo sentado, noite e dia com tosse crônica, ele já tinha as bactérias do pulmão, ele já estava estava num decrescente bem, porque ela na adolescência, ela avança muito rápido, muito rápido. E ele já estava realmente decaindo, né? Já estava mudando o estilo de vida dele, ele já estava, né? Aí fica muito retraído, claro que eu levei para o psicólogo, né? Como que eram essas conversas com ele, para ele entender? Você foi conversando desde pequenininho sobre a doença? Eu conversava, mas não ficava, não falava muito tempo, não. Eu explicava, olha, porque você tem fibrose cística, porque ele vai ir a cada 3 meses na médica, porque pega o pulmão, o pâncreas, né? Você vê que se você não tomar o remedinho, sai tudo pelo cocô, uma conversa normal. E também não tocava mais no assunto. Mas nunca teve uma conversa de sentar e explicar, mesmo depois de adolescente? Tive com 8 anos, 7 anos, eu acho. Ou 6 ou 7 anos, que ele saiu do banho na praia e fez assim pra mim: "Ô mãe, como é mesmo o nome da doença que eu tenho?" Eu nunca tinha falado direito pra ele, né, mas ele ia na consulta, fibrose cística e tal. Eu falei: "Chama fibrose cística." "Ah, tá." Eu falei: "Você quer saber mais sobre a doença?" "Ah, agora não." Falei: "Então quando você quiser saber mais sobre a doença, você me procura ou fala com a doutora Neiva ou comigo. Não vai ficar procurando na internet, porque só tem um monte de bobagem." Ele: "Não, o que eu sei já tá bom." Foi desse jeito. A vida. Se para ele aquele tipo de informação que ele tinha no consultório estava bom, quem sou eu para sentar com ele e fazer um discurso da doença? "Olha, ela vai evoluir." Não faço, não faria isso. E mesmo depois de adulto, vocês nunca tiveram uma conversa sobre isso ou já? A gente teve, mas ele se satisfazia com as consultas. Ele saía de lá, eu não sei se era uma fuga ou se ele realmente estava tranquilo com as informações da consulta, porque ele ia em todas as consultas, papo aberto, conversa, quando ele decaía a gente conversava, tudo normal. E para ele estava bom desse jeito. E tem outra coisa, na fibrose cística, eles não podem ter convivência entre eles, além disso tudo. Eles não podem ser amigos, não podem conviver, porque você troca bactérias de um pulmão para o outro. Então, na fibrose cística, não existe o encontro de fibrose cística. Eles têm que estar a 1 metro de distância, que nem aquele filme, A 5 Passos de Você. E, inclusive, namorar entre eles, então nem aquela pensar. doença. É aquela doença. Inclusive, nem pensar em namorar. A doutora Neiva ficava doidinha quando sabia que um estava querendo namorar com o outro. Nem pensar. Nem pensar. Porque Mas você tinha esse receio também? Ou você... Não, porque ele não convivia com ninguém de fibrose cística, vai namorar quem? Só se ele não soubesse. Entendi. Porque eu falei, mas você não quer entrar numa comunidade, porque são todos virtuais, todo mundo tem grupos, Sim. né? Porque você não pode ter convivência. Sim. Ele não. Então ele nunca quis, nunca soube, nunca quis, nunca se interessou para achar um semelhante. Aham. Ele sabia que não, né? Quando internava, e se tinha mais gente de fibrose cística internado, a gente já sabia, né, ter uma distância, tal, não sei o quê, porque eles não podem ter contato entre eles. Ainda tem Que isso. loucura, Loucura, né? Troca de bactérias. Interessante. É. E aí vocês foram para o terceiro remédio? Aí foi o primeiro, terceiro, não tem. Aí eu falei, pronto. Aí ele já estava... Não tem mais jeito. Aí eu me apavorei. Porque aí a chance chegou de ter. Uma coisa é quando você nunca tem. Você não pode sentir falta de uma coisa que você nunca teve. Sim. Eu nunca tive, então não sinto falta. Sim. Mas quando você tem e não é para você, tem de novo não é para você, e tem de novo não é para você, falei, esse milagre não vai acontecer na minha casa. Mas aí chegou. Chegou esse modulador, né, de tripla combinação, que ele é extremamente potente, extremamente... Tem uma... Nossa, ele é fantástico. O Gabriel começou a tomar, tem 3 anos. 3? Tem 3 anos. Ele começou a tomar e em 2 dias ele tossiu tudo que tinha para tossir. E essa era o que vocês esperavam? Ele tinha que, né, começou a fluidificar todo o muco do pulmão dele.
Eu sei que ele tossiu tanto, mas ele tossiu tanto, mas ele tossiu tanto. E ele tinha uma entrevista de emprego e ele estava morrendo de medo de estágio. Nessa época ele estava na faculdade. Morrendo de medo e ele quase cuspiu na mulher, porque ele, não, porque ele conseguia segurar as tosses. Aham. Tinha horas que ele conseguia segurar a tosse, porque ele tinha vergonha de tossir na frente dos outros, Sim. tal, não sei o quê. Ele disse que não estava conseguindo, de tão líquida que estava, ele quase cuspiu. Ele falou: mãe, acho que eu não vou passar, porque eu passei a entrevista inteira tossindo, eu acho que eu não vou passar. Passou. Passou? Passou. Ele Ele não foi. conta nas entrevistas sobre a doença? Ele não tinha contado na Não. entrevista do estágio, mas quando o RH chamou, ele contou. Tá, Ele é assim, se você não pergunta, ele não fala. tá. Mas se você pergunta, o RH, ele conta tudo. Entendeu? Porque eu expliquei para ele, Uhum. você tem que falar, Sim, né? Você tem que falar. até porque eles precisam saber. Você tem que Como falar. foi ele tomar a primeira dose do medicamento? Ai, gente, eu vou falar uma coisa para você. Tiramos foto, porque foi entregar em casa, né? O Ministério Rapidinho, até Ah. vamos explicar. A fibrose cística, ela é o quê e como é o tratamento do Gabriel? Como vocês chegaram nesse tratamento, né? Antes ou depois? Depois. Depois, então. Fibrose cística é uma doença pulmonar evolutiva, é um defeito no cromossomo 7 que não transporta o cloreto de sódio. Então, todos os mucos são muito espessos, você não consegue expelir. O pâncreas tem problema de mau funcionamento, ele tem gordura no fígado. Tá. Essa, né, como Uhum. as doenças raras multissistêmicas. Então, a gente tinha medicamentos naquela época para ajudar a fluidificar muco, Uhum. para ajudar a segurar os nutrientes, a falta de vitaminas e tudo mais. Agora, quando chegou esse modulador, o que ele faz? Ele não conserta o defeito genético, porque ele não é a cura, mas ele potencializa esse transporte do cloreto de sódio, né, no corpo. Ele potencializa. Fazendo isso, o organismo começa a funcionar mais normal. Uhum. Funcionando mais normal, ele não tem mais esse muco espesso, ele funciona praticamente no pulmão. Então, o pâncreas do Gabriel continua não funcionando. Tá. Ele continua tomando as enzimas pancreáticas a cada refeição. Isso não muda. Mas a parte pulmonar dele é como se ele não tivesse a doença. Hoje, o Gabriel, ele é. Em 3 anos, eu não sei o que é uma tosse. Eu não sei o que é uma tosse, é um silêncio. Aliás, é um silêncio ensurdecedor na minha casa que isso me assustou um pouco. Eu não estava, eu e meu marido, acho que a gente não estava preparado para essa ruptura tão brusca, né? E aí tem horas que a gente fala, mas a casa está esquisita, é a falta da tosse. Olha, Porque porque vocês se acostumaram a gente durante vivia muitos noite e dia, anos. né, noite e dia, noite e dia, noite e dia, uma tosse que e quando ele estava em crise então, dormir sentado, rolos de papel higiênico, São muco para tudo 19 quanto é anos, lado. né, com tosse? 19 anos com tosse. Tosse crônica mesmo, que não para. Que interessante E isso, eu vou né? falar uma outra coisa, normalmente, você sabe que a maioria nas doenças raras o marido, né, às vezes vai embora, a mãe, né, segura a criança, fica Sim. com a criança, acontece muito isso, a gente tem uma pesquisa com isso também. Depois que o Gabriel recebeu um novo medicamento e começou a ficar bem com uma vida normal, normalmente acontece de muitos casais se separarem quando você tem até quando você tem a cura de um câncer, a cura de uma coisa, os casais porque você fica tão focado na doença do filho, né, os pais ficam tão doentes quando não existe mais a doença, alguma Sim. coisa, né, Não tem mais o que olhar. é tipo a pandemia, né, você fala: "Nossa, eu vou ter que conviver 24 horas, né, com". Quantos casais se separaram na pandemia? Muito. Eu casei. Eu casei na pandemia. Olha. E a filha dele, a Mariana e o Gabriel foram os padrinhos do nosso Ai, que casamento. especial. Os 2. Os 2 Nossa, eu foram. imagino como foi ver teu filho Foi. entrando. Ele entrou, ele levou aliança não, mas assim, eles foram os nossos padrinhos, porque a gente na pandemia, a gente ficou tão bem juntos que aí, finalmente ele me pediu em casamento, né. Ele estava te enrolando até então? 18 anos. Aí o Gabriel falou assim: "Puxa vida, vocês resolveram casar agora, por que não resolveram antes de eu nascer? Eu tenho que acordar cedo agora para ir para o cartório?". Que A gente casou na legal. pandemia. E depois que veio esse medicamento, né, o Trikafta, para o Gabriel, que eu desejo isso para todos. Nossa, Ai. como eu desejo um medicamento desses para todas as doenças raras.
Nossa, como eu desejo. A gente teve a filha da Silvânia que também toma, né? Então. E pra ela também, ela estava já no oxigênio, já não estava bem. Você E sai da aí UTI com esse ela remédio. começou a tomar, a menina tá super bem, tá aí com 15, Tem um 16 episódio anos. do Leonardo de fibrose cística no Viver é Raro, lá do Globoplay, ele estava super, já se despedindo, ele conta no episódio que ele estava se despedindo da família. Meu Deus. Ele conta como ele estava se despedindo de todo mundo. Chegou o medicamento. E aí, onde eu estava, já me perdi. Depois que chegou o medicamento, ele Isso. começou a Aí ele tomar. começou a tomar, O silêncio. tossiu, aí veio o silêncio, e aí eu fiquei preocupada com o meu casamento. Porque o foco não é mais o Gabriel. Agora o foco vira vocês dois. Agora, ele, né, a vida dele agora, assim, ele ficou nesse trabalho, ele se formou, o Gabriel se formou. Como foi? E aí ele entrou na faculdade. Ele entrou na faculdade, mas aí Primeiro dia de aula, você acreditava que ele estava indo pra faculdade? pandemia, não, deu tudo errado. O terceiro colegial não teve formatura porque foi pandemia, então eu não pude gritar, chorar, me descabelar, fazer ele passar vergonha. Soltar aquele grito, né? Porque eu queria chorar, descabelar, fazer ele passar a maior vergonha da vida dele, era o meu sonho, não consegui. Aí terminou a faculdade, era online a faculdade dele, faculdade ruim, coitado, que fez a faculdade, não teve formatura, e ele não quis a formatura para eu chorar, me descabelar. Ah, mentira! Foi. Gabriel. E eu pedi, Tá eu falei, devendo uma Gabriel, festa de a única formatura. coisa que eu peço para você, aceita a formatura, custa só R$150. Ai, era Só pouquinho! 150, a gente pega o canudo e some, aluga a beca, eu juro por você. Nesse dia, eu acho que teve algum jogo do Corinthians, eu não sei o que teve, eu não sei. Por que você não realizou o sonho da sua mãe? Porque teve um jogo do Eu Corinthians. não sei o que teve, ele ia realizar meu sonho. Então. Obrigado, porque eu falei assim, você não me traga o canudo para casa. Esse canudo eu vou pegar na formatura, você não me venha com canudo aqui. E aí, tudo bem, compramos ingressos, paguei os R$150, nesse dia tinha alguma coisa muito importante. Ele foi efetivado no trabalho, e nesse dia era o dia que ele tinha o primeiro encontro com toda a diretoria. E era o dia da formatura. E era a primeira vez que ele ia ter um encontro formal com a diretoria. Pensa você. E aí? E aí ele desceu muito cabisbaixo e pediu para o pai passar a camisa branca para a formatura. Aí eu falei, Gabriel, vem aqui. Hoje você tem um encontro da diretoria no seu trabalho, né? Tenho, mãe. Pois você vai. Você não vai para a formatura. Aí ele fez assim, não, mas eu sei que é importante. Meu filho não é tão bonzinho assim, tá, gente? Não, mas eu sei que é tão importante. Não é tão mamãe, não é não. Eu sei que é tão importante para você. Eu falei, mas eu passei a minha vida inteira tentando não ser egoísta. Eu queria muito que você fosse para a formatura para me descabelar, chorar, fazer você passar a maior vergonha da sua vida, porque na minha vida você nunca ia se formar. Você não ia estar vivo para isso. Isso era uma coisa minha que eu não queria que ninguém tirasse de mim. Mas você tem um encontro importante do seu trabalho que não vai voltar. Então você vai para o seu trabalho e eu não vou para a formatura. Quem pensa que eu sou muito boa, né? Você faz a gente chorar. Mas eu fiz isso para ele. Falei, eu fiz a vida inteira você conquistar. E você foi efetivado e é uma conquista você se encontrar hoje com os seus diretores. Esquece a formatura. E você como mãe, mais uma vez. Meu marido não acreditou, falou, é mentira. Ele falou, você tá brincando? Tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Não, pensa a felicidade dele, né? Você já tinha Deu um conquistado sorriso. o seu sonho, né? Eu já tinha conquistado meu sonho. Mas ele fez uma promessa comigo. Ele não vai trazer o canudo. A gente vai até o administrativo da faculdade e lá eu vou gritar. Eu alugaria uma beca para ele ir buscar o canudo de beca. E eu acho que aí, Gabriel, desculpa. Então, isso ainda não aconteceu, mas a gente vai no administrativo e eu quero que ele compre um negócio azul, enrole o canudo e me entregue. Isso ele vai fazer. Sim. Ele prometeu. Você vai filmar? Claro, tudo. Ainda vou gritar. Mas ele foi isso. Ele não foi o jogo do Corinthians, não. Ele foi pro encontro do trabalho. Que bonito, né? Eu não podia tirar isso dele. Pensa você, ele achando também que ia morrer. Sim.
Ele vendo que não podia mais jogar futebol. Ele vendo que a vida dele não podia nem namorar. Quem que vai namorar uma pessoa? Ele falava, quem que vai namorar uma pessoa que tosse o dia inteiro, que cospe na cara da pessoa? Ele falava? Então, você vai crescendo e vai vendo que você, né? E aí, de repente, ele tem a conquista dele e eu, por um capricho meu, falei, não, vai. Mas eu fiquei feliz com essa decisão. Sim. Fiquei. Ele foi. É porque eu acho que a gente, principalmente como mãe, né, a gente cria muitas expectativas. Eu acho que na maternidade atípica a gente tem medo até de criar essas expectativas de se frustrar lá na frente, né. E aí quando você fala: "Pô, mas eu já realizei meu sonho, eu sei que era o meu sonho", mas vendo ele, 22 anos hoje, vivendo, fazendo tudo que ele gosta, Tudo. Namoro uma menina incrível, que faz medicina. se abriu para o relacionamento. Sim, mas também quem ia querer namorar o Gabriel? Uma pessoa, né, eu entendo. Quem Sim. ia dar o emprego? Sim. Eles não conseguem ter emprego. É difícil. Ainda mais na fibrose cística, que é uma doença que não visível, né, porque você olha a pessoa, não tem. Então assim, é difícil. Como é ser mãe de uma, isso é um assunto importante, como é ser mãe de uma criança com uma doença invisível, Paola? Que as pessoas não entendem, porque a gente tem muito essa coisa da criança ter visivelmente uma deficiência, e aí você não tem que explicar muitas coisas às vezes, né. E aí como que é hoje pra você, ou como era, né, quando o Gabriel era criança, pra você explicar sobre essa maternidade atípica que você vivia? Normal, Normal? normal. Tinha muitos olhares? As pessoas falavam assim: "Não, mas ele tem essa doença? Nem parece". "Ai, não parece, mas tem, viu". Normal. Mas tinha muitos olhares pra você naquela época, principalmente? Porque hoje a gente fala Não. mais, né? Não, eu tive muita sorte mesmo. Eu sempre fui muito abençoada, eu acho. Eu tive muita sorte, porque no trabalho que eu estava, eu fui muito bem acolhida. Toda vez que o Gabriel internava, todo mundo me ajudava. A escola foi difícil escolher, Foi. aceitar o Gabriel, porque eu tinha que falar assim: olha, você tem que desenhar como é que é o cocô dele. Porque como a gente está ajustando as enzimas, na agendazinha, eu preciso saber se o cocô está bem formado, mal formado, Tinha se está uma foto de líquido. WhatsApp. Tirar foto, pensa você. Porque tem que ajustar as enzimas e ele está na escola. E aí algumas escolas que eu achei que iam acolher o Gabriel muito bem, não quiseram, não quiseram. Aí eu falei: quer saber, eu quero uma escola pequena, que sabe qual é o nome dele, que seja de bairro. Pouco me importa se vai saber ler, escrever no tempo, isso não existe. Esse negócio de, ai, será que ele vai andar rápido? Não, não. Será que ele vai viver? Será que ele vai respirar? São outras prioridades. E aí eu consegui uma escola de bairro e a dona da escola que desenhava o cocô dele para mim. Então, quer dizer, tive sorte, né? Sim. Então a agenda dele é toda desenhada de cocô. Todo dia tem os desenhos, bem formado, mal formado. Sim. E aí era a agenda que a doutora olhava e falava: vamos aumentar, vamos diminuir. Então isso era muito importante. Era porque ele fazia muito cocô, Sim. né, na escola. Depois tudo bem, em casa que eu via, mas na escola fazia bastante também. Então eu tinha que ter meus cúmplices. Aí eu consegui. Essa rede de apoio, né, eu falo que maternidade atípica a gente tem que ter uma rede de apoio consolidada. Mas a gente tem que ter também bem transparência de contar o que teu filho tem. Tem que esconder. Né? Ele é o Gabriel, filho da Paula, do Gá, não sei o que, não sei o que lá, e que tem fibrose cística, ponto, né? Mas ele antes é o Gabriel, e a gente tem que contar, Exato. né? Então assim, eu sempre nunca quis esconder. Eu não fazia também uma exposição, né? Não levantava esse troféu todo, imagina. Oi, ele tem uma doença rara, não. Não. E o Gabriel, eu lembro que também na escola, ele sempre quis dormir na casa dos outros. Acho que ele não gostava muito da minha casa. Tia, me convida para dormir na sua casa. Eu falava: meu Deus, inalador, enzima, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Ele vivia pedindo para dormir na casa dos outros. Eu achava bacana isso, né? Que ele sabia que ele tinha um monte de coisa junto, mas para ele pouco importava. Ele também era. Ele queria fazer parte, Queria né? fazer parte. Então isso era muito Isso legal. é legal. E aí onde ficou a Paula mulher nisso tudo? Viveu, se encontrou, depois demorou para você se reencontrar, para parar de olhar só para o Gabriel um pouco? Muito. Eu acho que até hoje. Eu acho que até hoje. Até hoje eu sou bem
quero saber de tudo, quero dominar tudo. Eu sou enxerida, né? Me chamam de joystick, que eu fico controlando a vida de todo mundo. Eu sou bem assim Ô, ainda. Paula, mas a gente falou do negócio a questão dos pais irem embora, né? 80% dos pais Isso. vão embora. E eu tenho falado bastante sobre isso, que eu acho que tem a culpa, óbvio, dos pais irem embora. Mas eu acho que também existe uma parcela de culpa, às vezes, da mulher, e não pelos pais irem embora, mas por a gente querer dominar, até para as pessoas entenderem o meu pensamento, né? A gente quer dominar tanto uma situação, colocar tanto eles dentro de uma bolha. E às vezes o pai até tenta chegar, não sei se era o caso do teu marido, É. de tentar chegar e você falar, não, deixa que eu vou cuidar dele. Que aí o pai às vezes fica, tá, e onde eu entro agora? É muito difícil ser mãe. É muito difícil ser mãe e muito difícil ser mãe rara. Porque a gente tem que pensar que é o seguinte: o pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, o cachorro é cachorro. Né? Sim. Eu sou assim. Eu não condeno como as pessoas vivem de outra forma. Mas se cachorro não dorme na minha cama, porque cachorro é cachorro, pai é pai, mãe é mãe, e filho não dorme na minha cama. Porque eu durmo com meu marido dorme comigo. Filho não dorme na minha cama. Lá em Já casa dormiu na minha também. cama? Já dormiu, tossiu, tá tudo certo, mas eu tinha pavor que o Gabriel fosse o elemento que não é daquela cama. Sim. Ele tem a cama dele. Não é Eu daquele que tenho que contexto. levantar no inverno, no verão, fazer o sacrifício de é ruim acordar no inverno, amamentar, nananana, mas eu que vou até ele. Ele tem que saber que ele tem o espaço dele. E assim, quando aconteceu, né, de receber o medicamento e tudo mais, eu fiquei com medo de começar esse relacionamento com meu marido também, né? E a gente se fortaleceu mais ainda. Então eu sou, vou falar de novo, eu sou muito abençoada. Porque a gente está numa fase muito plena, nós três. Ai, é tão bom. Muito plena. Sou muito feliz. Porque eu tenho o trabalho que eu amo, dos sonhos. Estou num relacionamento que se solidificou. Então, a ausência da doença do Gabriel não deixou um vazio entre eu e ele? Deixou um pouco, sim. A gente se perdeu um pouco, a gente se perdeu. Porque não era mais o Gabriel o foco, né? Mas rapidamente a gente se achou. Eu acho que a comunicação também é a base de qualquer coisa, né? Você Mas explicar o que tá faltando pra você, como que você tá ali. Mas a gente não pode afastar o marido e achar que só a mãe sabe cuidar de filho, que só a mãe sabe fazer. Não é verdade. Talvez não saiba do jeito que ela espera, A e tá tia tudo bem. sabe, a avó sabe, a amiga sabe, a madrinha sabe, a vizinha sabe. Todo mundo sabe. Porque não, A é gente até não pode interessante achar você falar isso, que são as nossa propriedade, só porque ele tem uma doença rara, só eu sei cuidar disso. Não é verdade. Você sabe que o dia até do evento da Casa Hunter agora, do cenário das doenças raras, a gente foi ficar na reunião da Febra Raras depois, e aí o Vini tinha horário da escola. E eu liguei para uma mãe da escolinha, de uma amiguinha dele, eu falei, você pode? Ela, claro, eu posso pegar e tal. E aí eu fiquei ainda controlando ali, primeira vez, ele nunca tinha ido. E eu vi meu filho comendo milho, tomate, coisas que ele não come em casa. E aí você fala assim, gente, eu tô tirando ele de uma bolha e deixando ele viver um universo que não é o meu universo, que vai chegar e vai comer a bisnaguinha com a bananinha que ele come ali em casa. Sabe, eu acho que isso também serve pro nosso relacionamento. Muito. Então a gente não pode também deixar o nosso relacionamento só naquela bolha de que o pai não sabe fazer, a gente faz muito melhor. Tá bom, pode ser que a gente faça melhor, mas é o nosso jeito de fazer. E ele vai dar o melhor dele também, que é o jeito dele. A gente sempre vai fazer melhor, porque a gente é mãe e a gente é melhor. Mas a gente tem que permitir e saber que os outros também sabem fazer. Exatamente. Imagina, comer o milho. É. Entendeu? E é verdade, quanto mais você solta, mais eles se fortalecem. Você acha que isso foi uma das coisas que mudou pro Gabriel ser quem ele é hoje? Muito. De superação também? Eu acho que sim. Eu acho que tem muito dele. De novo, eu vou falar. Eu tenho muita sorte. Meu filho realmente tem um caráter, um jeito de ser. Ele é muito sábio, Gabriel. Eu queria ter um terço da sabedoria dele. Ele sabe conduzir as pessoas, ele sabe não entrar no embate, ele é muito prazeroso. Não pensa que é tudo isso, não, tá? Uma bagunça. Ele vai assistir esse episódio. Pois é. Essa é a chave, Mas ele tem uma sabedoria que eu não tenho. Isso é nato dele. Tá. Eu não ensinei isso pra ele, porque se eu tivesse ensinado isso pra ele, ia ser um caos. Então é dele, é DNA dele. Mas ele tem um jeito, assim, eu acho que a nossa parte de ter criado
o tempo todo para fora, fortaleceu ele também. Sim, eu acho que quando a gente joga a criança no mundo também, eles vão se tornando mais responsáveis, Vão. né, entendendo até onde ele pode Responsáveis. Ele ir. arriscou muito, porque ele me contou há pouco tempo atrás que quando ele fez a viagem, acho que foi do colegial, não sei. Fez a tal da viagem, tem aquele hotel que vai todo mundo, da escola, e tinha o tal do banho de espuma. Tudo bem que era verão, mas era banho de espuma. E ele não me contou. Ele passou frio, ele teve febre, aí ele ficou atordoado, ficou embaixo de um coqueiro, todo molhado. Olha o perigo. Meu Todo Deus. molhado, no escuro, ninguém passou para socorrer. Não sei quantas horas ele ficou ali. E ele teve que se autodefender de tudo aquilo que estava passando. Olha só o que ele me contou. Eu, se eu pudesse socar, teria socado. Quando você falou da defesa. Sim. Ele se colocou em perigo, ficou no perigo e teve que sair do perigo. Mas você acha que não pode ser? Eu não me senti responsável de ter mandado Sim. ele lá, mas Sim. falei que ele foi o responsável de não ter cuidado dessa parte, sabendo que ele tem uma doença pulmonar. Ele tinha estava sem o quantos anos? medicamento, ele estava sem o medicamento. Quantos anos ele tinha? Ele estava com 16, eu acho, uma coisa assim. Mas você acha que pode ser alguma coisa para querer enfrentar a doença e ver até onde ela vai? Não, Ou você acha que ele nunca ele não é pensou disso assim? não, Tá. não é disso não. Ele estava lá, se Tava molhou, curtindo. molhou, ficou frio, deu ruim, fiquei com febre. É isso, Ele tá tudo bem. internou. É. Mas ele já ia internar de qualquer jeito. Mas eu já sabia. Mas ele teve que, acho que foi bom ele ter passado por isso. Sim. Esse limite aí talvez assustou ele, mas ele me contou agora, acho que assustou. É importante também eles entenderem o limite deles, né? Porque não adianta a gente ficar falando, você só pode ir até ali. Não. Mas eu sempre falo assim, a gente precisa, nós mães precisamos soltar essas crianças o que a gente puder. Claro que com responsabilidade, com tudo. Mas existe muita gente em volta da gente que sabe cuidar também. Com certeza. E a gente precisa ser mulher, a gente precisa ser mãe, a gente precisa ser tudo. Precisa. E os pratinhos não Precisa dá pra ser administrar. prima, precisa ser tudo. E os pratinhos não dá pra administrar a todo momento. A gente precisa largar um pouco, né? Você gostou de ver ele comer milho, né? Eu amei. Eu amei. Eu acho que o Vini, eu tenho muito esse pensamento, né? O Vini também não dorme na nossa cama. Eu acho que o Vini tem que ter a vida dele. Eu acho que quando a gente tem um filho que vai além de todos os diagnósticos que os médicos deram e tá aí vivo, ele não tem que só sobreviver, né? Eu acho que ele tem que viver, tem que ter a vida dele. Isso. E assim, pode ser que aconteça dele ter uma fratura pelo seu gênese imperfeito em algum momento. E tá tudo bem, e a gente vai entender o limite dele lá na frente. Eu acho que isso é o mais importante, né? Como foi entrar na Casa Hunter? Falando de repente, você se jogou no universo das doenças raras e hoje trabalha com isso. Então, aí foi assim, acho que o Tony naquela época, acho que ele conheceu um pai de fibrose cística. Eu estava cuidando da minha vida normal, e aí ele ia montar um núcleo de fibrose cística, alguma coisa assim na Casa Hunter. E precisava fazer os eventos, e aí ele comentou, o Glauco falou assim, você precisa conhecer a Paula. Ela faz evento. Aí ele me apresentou, e eu fui fazer voluntária, né? Voluntária a fazer o evento da Casa Hunter, foi o Prêmio Gente Rara, foi o primeiro que eu fiz. Aí fiz esse evento, depois eu fiz um segundo, e aí o tempo foi passando, e aí o Tony já estava com projetos de crescer, fazer cenário, essas coisas todas, e aí me convidou. Falei, queria tanto, né? Sim, eu também estava numa parte desempregada, nessa época eu estava desempregada também, porque eu estava cuidando das coisas da família, que não deram muito certo, né? E ele foi muito generoso, falou, queria que você viesse, enfim, fez esse convite, nossa, e é minha família, né? Eu tô lá, acho que 7 anos, 8 anos, sei lá quantos anos. Caramba, já faz tudo isso. Porque assim, são 6 anos, eu acho, lá, e mais 2 de voluntário, já dá 8 anos. É uma Bastante família, tempo, muito, né? muito feliz. Para quem ainda não conhece a Casa Hunter, o que é a Casa Hunter? Então, a Casa Hunter é uma associação de doenças raras que cuida de pacientes, familiares. A gente trabalha em todas as esferas. A gente faz políticas públicas, mas ela é uma associação guarda-chuva, né? Claro, a gente tem um modelo, pela história do Tony também, que tem um filho raro, ele sentiu falta da equipe multidisciplinar para cuidar das doenças raras, né, do filho dele, que precisava de vários especialistas. Então ele fundou o programa Day Hunter, que são equipe multidisciplinar que atende o paciente no mesmo dia,
ela passa por vários especialistas, inclusive os psicólogos, que é Que legal. importante para os pais, para as mães Sim. terem essa assessoria do psicólogo. Aí você passa e você tem o manejo da doença, é encaminhado. Claro que o Day Hunter a gente não consegue fazer os exames, não é nada disso. A gente encaminha de novo para o SUS, ou se tiver convênio médico, né? Uhum. Mas a gente acolhe essas crianças, tenta o diagnóstico, fazer o diagnóstico e o manejo da doença, de como você, né, pode trabalhar a doença. A gente capacita também profissionais, né? A gente tem o Day Hunter hoje em 4 estados: São Paulo, Rio, Goiânia e Salvador. Mas aí a gente também tinha a necessidade de evoluir, que foi fundada a Casa dos Raros em Porto Sim. Alegre, que você sabe disso, Projeto professor tão Juliane, especial. Casa dos Raros, que hoje lá sim o diagnóstico, normalmente a média de diagnóstico leva quase média de 5 anos lá, já fizeram diagnóstico em 40 dias. Muito maravilhoso, Então, uma né? equipe multidisciplinar também, que tem atendimento, tem os exames, tem pesquisa clínica. E quem sabe agora, quem sabe não, né? Agora a gente está lutando para construir o primeiro hospital em doenças raras do Se Deus mundo. quiser, em Se Deus breve. quiser, em breve a gente está nessa fase aí, que vai ser em São Aqui Paulo. em São Paulo. É. Ah, tô muito feliz de você estar Eu tô aqui, feliz. contar a história do Gabriel, sua história. A gente sempre Obrigada. te vê nos bastidores. Parabéns pelo trabalho que você faz com a Casa Hunter. Sou muito grata. Eu estava te contando. Para quem não sabe, a Casa Hunter foi quem nos deu a luz desse universo todo, que a gente falou: opa, a gente precisa estar aqui em São Paulo. Pois é. E Não, aí e você com viemos. Voz das Mães, não, realmente, Voz das Mães, é isso que a gente precisava. Viemos Precisava fazendo muito de essa você. parceria. Obrigada, Muito. tô muito, muito, muito feliz mesmo. E é isso, vai conhecer um pouquinho mais do trabalho da Casa Hunter. Segue a Paola nas redes sociais. Ela não conta muito sobre esse universo da maternidade atípica, mas eu acho que é super importante. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Então, a mensagem que eu digo é: viva da maneira que a gente pode, da melhor maneira possível, da maneira que nosso filho, com as condições que tem, com os limites que tem, mas fazer da nossa vida, da vida dessa criança, o que a gente puder fazer de harmonia. Eu acho que, assim, como eu falei, a gente tem que prepará-los e nos preparar para um ambiente que a gente possa sorrir. Porque não é dito que você tem um diagnóstico de doença rara que você tem que chorar o tempo todo, que você tem que se lamentar. Pelo contrário, não se lamente. Lute, sorria, acolha e aceite de bom grado o acolhimento de outras pessoas. Com certeza, é isso. Espero que você tenha gostado, eu amei. Tava quente, tava frio, ficou até quentinho. Espero que você tenha também se aquecido com esse episódio, tava muito gostoso. Obrigada. E é isso, não se esquece, se inscreva no canal, aproveita para compartilhar com outras pessoas, outras mães. Você pode ajudar uma mãe que está do seu lado e você nem imagina que está vivendo todo esse universo da maternidade atípica. Obrigada por estar com a gente, até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser